Muito bom dia, começando mais um bate-papo esportivo aqui no Primeira Hora Regional. Eu sou o Pedro Elias, estou ao lado de Antônio Carmo. Antônio Carmo, muito assunto para a gente falar hoje, hein? Libertadores, Sul-Americana, tem o basquete que jogou ontem também, o vôlei que joga hoje. Enfim, um programa recheado de assuntos. Bom dia, meu amigo. Oi, bom dia, Pedro Elias, o Dom Pedro Infante da nossa Band Vale. Tudo bem, Pedrinho? Bom dia para você, aos amigos todos que estão conosco aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 22. Muito bom, Antônio Carmo. Olha só, o mal venceu, né? Não tem jeito. O Palmeiras na Libertadores é um negócio de louco. Que time insuportável para os rivais. Quando você acha que vai ser eliminado, o Palmeiras vai lá e vence o jogo fora de casa, com o gol do interminável Gustavo Gomes. Claro, uma brincadeira com os amigos palmeirenses, mas realmente, como esse time aprendeu a jogar Libertadores, hein, Antônio Carmo? Muito cascudo, né? Um jogo difícil ontem, a vitória por 1-0. Gol do Gustavo Gomes, que já é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. E ontem ele se transformou no primeiro jogador a marcar gols em 9 Libertadores consecutivas. Desde a primeira Libertadores que ele jogou pelo Palmeiras, em 2018, pelo menos um golzinho ele faz. Nenhum atacante aí, nenhum craque da América do Sul conseguiu fazer o que o Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro, faz. Está escrito na história do Palmeiras, é o maior vencedor, né, de títulos, foi homenageado recentemente lá pela diretoria do Verdão, com uma sala lá no Palestra. E ontem fez o gol no escanteio cobrado no primeiro tempo ainda pelo Arias, ele cabeceou e fez o gol. Mais do que jogar bem, o Palmeiras precisava ganhar o jogo ontem, a gente falou isso aqui, não é, Pedro Elias? Precisava recuperar, não podia ser eliminado de forma alguma na Libertadores para o Cerro Porteño em oitavas de final. Isso seria trágico para o Palmeiras, financeiramente e tecnicamente. Então o time fez o que pôde, não sofreu tanto, teve um gol. Teve aquele pênalti que, se o do Fluminense foi a bola que bate no ombro do jogador do Fluminense, foi pênalti, aquela que meio que bate no braço, no sei lá o que, na barriga do jogador do Cerro Porteño no segundo tempo, também seria marcado. Se aquele lance fosse a favor do Cerro, seria marcado, né? Aquela confusão Com toda certeza. que iria em cima da arbitragem e tal. Muito inconclusiva a regra, né, Carlos? Muito, muito. Eu olhando também, não vi um lance assim mais de frente, eu acho que não foi, não, sinceramente. Tem muita reclamação. Marcasse também não, tanto a favor como contra, porque no futebol brasileiro... A gente fica naquela, Carmo. Assim, a gente acha que não é pênalti, mas a gente vê outros pênaltis sendo marcados, a gente fala, então isso aqui é pênalti, então, pro meu time, né? Pênalti. Sempre fica assim, né? Pois é. Tem aquele lance que o outro cruza, o jogador protege o rosto com o braço, a bola bate no braço dele, pênalti. Não, mas não, aí não dá, não tem nenhum critério na arbitragem da América do Sul, por isso essa bagunça que a gente vê de jogadores indo para cima de arbitragem, requerendo o VAR a todo momento, numa disputa de bola lateral, daqui a pouco eles vão requerer o VAR, não vai ver o VAR, aí o lateral é meu, não é seu não, e tal, vai estar por aí. Bom, independente disso, já estava 1-0 o jogo, o Palmeiras ganhou por 1-0, e depois, né, do jogo, as lamentações, as reclamações de Abel Ferreira, reclamando, futebol está doente, está difícil jogar, qualquer coisa, e que, como é que jogar domingo e quarta é cansativo. Pô, cansativo nada, rapaz, jogador. Eu vi o Veloso falando isso, ex-goleiro do Palmeiras, também da Band, falando isso depois do jogo do Palmeiras, no canal dele, falou que eu, quando era jogador, eu adorava jogar domingo e quarta, rapaz, tem reclamação nenhuma, ainda mais agora, com toda a estrutura, principalmente que o Palmeiras tem a melhor do Brasil, como é que vai reclamar? Não pode reclamar de nada. E com o elenco que tem, você está muito cansado para hoje, então vou botar outro no seu lugar, tá bom? Ele tem que jogar. E com o salário que ganha o Abel Ferreira e a sua comissão técnica, vão trabalhar. Para eles tem que ser 7x0, 7 dias de trabalho por semana, que trabalho, não tem o que reclamar, pelo salário que ganha, né? Folga, pega aí de vez em quando que ele pega, tá bom demais. Nos anos 90, né, Antônio Carlos, teve time que já chegou a jogar 2 vezes no mesmo dia, né? Imagina isso acontecer hoje, acho que os jogadores... Não, o Abel ia pedir a demissão e ir embora, voltar para Portugal. O São Paulo e o Grêmio teve um ano, acho que foi 94, jogaram 3 partidas no único dia, né? Por 3 campeonatos diferentes. O certo, claro que não.
Não, não é o certo, claro que não, mas a gente tem que ver também que domingo e quarta, então seja eliminado do campeonato, não entre, por exemplo, na Copa do Brasil, na Libertadores, aí você, né, joga domingo no Brasileiro e de vez em quando no meio de semana, aí não tem do que reclamar, é uma reclamação absolutamente sem sentido do Abel Ferreira neste momento, tem que trabalhar, tem que estar junto aí com o pessoal e fazer o time ir para frente, né? Que a estrutura tem, toda a condição de jogo tem. Bom, falando da coletiva dele, mas o Palmeiras mereceu ganhar, jogo comum, nada de extraordinário, jogou para o gasto, ganhou, como você diz, na Libertadores o Palmeiras conhece realmente os atalhos, conhece os caminhos, ganhou, passou e agora vai ver o que vem pela frente. Antônio Carmo, até pegando de gancho aí, vou falar aqui com a nossa audiência, né? O Madison Mendes mandou um bom dia sobre o Flamengo, daqui a pouco a gente fala. O Sérgio mandou bom dia. Samir também falou bom dia e falou pra gente, né? E falou que o Palmeiras continua jogando uma bolinha, mas passou de fase. E o André também mandou bom dia. Você acha que o Palmeiras está jogando mal, Antônio Carmo? Essa é a sua opinião? Acho que onde está, ele pode render mais, né? Os resultados provaram isso daí. A derrota para o Fluminense sábado, o empate com o Inter, com o Cerro. Então, ontem está jogando muito menos do que pode. Tem que render mais e a culpa começa aí pelo trabalho do Abel Ferreira, que tem que escalar melhor o time, acertar melhor a sua equipe. Tem bons jogadores, nada extraordinário. Não tem nenhum time no Brasil, nem o Palmeiras, nem o Flamengo, aclamados como os grandes, para mim, que jogam, que são maravilhosos, espetaculares. São times comuns, né? E aí o Palmeiras realmente não está jogando grande coisa, não. Mas ontem valia primeiro a classificação. Deu a confiança, volta a confiança, a tranquilidade para agora retomar. Vai pegar o Vasco domingo, depois pega o Santos pela Copa do Brasil, aí depois, não sei quando vem a Libertadores de novo, mas já tem que retomar. Se é eliminado, é melhor você, que eu digo sempre aqui, arrumar a casa com vitória do que com derrota. Se fosse eliminado, estaria um caos hoje lá pelos lados de Palestra Itália. Mas tem que melhorar, sim. Muito bom, Antônio Carmo. Só para fechar, o Palmeiras favorito, né? Junto com o Flamengo. Deixa eu chegar. Não, mas ainda tem a quarta de final, semifinal. Se tudo caminhar normalmente. Fala a verdade, Antônio Carmo. Para de ser humilde. Vai dar Palmeiras e Fluminense. Não tá assim, sobrando, não. Acho que hoje, do outro lado, o Flamengo está sobrando mais. Vamos falar da grande vitória ontem aí. Mas ainda tem que esperar um pouquinho. Meu amigo, no futebol é o seguinte, aqui no Brasil, eu digo sempre, não tem o clube do mês, nem o clube quinzenal, nem o time semanal, tem o time de 3, 4 dias. Hoje é o Flamengo, né? Que estava em baixa há 10 dias, verdade. Certo? Então daqui a pouco o Flamengo tem dois tropeços, e sei o que e tal, aí vem outro. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Na teoria, sem dúvida, pinta de novo aí uma final Palmeiras e Flamengo, mas tem que aguardar. Tá certo, Antônio Carmo. Então, bora falar de Flamengo, né? Ontem, jogo duríssimo contra o Cruzeiro, mas o Flamengo foi melhor do começo ao fim, né, Antônio Carmo? A verdade é essa, pelo menos é a opinião do rapaz que vos fala. O que você achou desse jogo? Sim. Eu brigo sempre com o Cláudio Nicolini aqui, não é nem do tempo dele, quanto mais do seu, mas é do meu, né? O Jornal dos Esportes, o jornal de capa cor-de-rosa do Rio de Janeiro. Voltou agora, se não me engano, estava só em edição online, já faz o tempo, até eu vi o Edmundo fazendo um comercial, o jornal estava de volta, o jornal físico. Hoje em dia ninguém mais compra jornal, né, Pedro Elias? Só é tudo pelo digital. Mas é o seguinte, o Jornal Carioca, ele colocava no dia seguinte o placar moral do jogo. Então jogava Flamengo e Fluminense no domingo, 2-0 pro Fluminense, placar moral, Fluminense 5-0. Foi 1-1, placar moral, Flamengo 3-1. Placar moral do jogo ontem, Flamengo 6-1, né? Diminuiu um pouquinho, 5-1. Né? Aí sim, se o Flamengo continuar jogando como jogou o primeiro tempo mormente de ontem, não vou nem dizer do segundo, quando o Cruzeiro equilibrou um pouco as ações. Mas se ele jogar como jogou o primeiro tempo, com 70% de posse de bola, quase isso, com tantas finalizações, com chances de gol perdida contra um time que contra o Mirassol, você ressalta, mas o Mirassol, né, amarelou com a camisa dele, aquela coisa toda, você fez 5 e tal. Mas contra o Cruzeiro, você ganhar, foi só 2-1, mas se fosse
3, 4, 5, seria normal. E eu gosto no futebol, quando o derrotado se rende ao vencedor. O técnico do Cruzeiro não reclamou e o presidente do Cruzeiro falou, não jogamos nada, eles foram melhores. Pronto, é simples o futebol. Se tem problema de arbitragem, aí sim. Meio que reclamo lá daquela bola que entrou, não entrou, que o Jorginho tirou pelo alto em cima da linha, parece que entrou, parece que não entrou, é inconclusivo também. Tem uma hora que eu achei, entrou, não entrou. Então você vai falar que foi assaltado, foi garfado, como foi no Mineirão, no lance do gol do Flamengo, aí sim, não houve falta para o Flamengo cobrar, e na falta saiu o gol, né? Mas não foi o lance direto, teve a cobrança, aquela coisa toda. Mas ontem o Flamengo pegou, foi... talvez o melhor jogo do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim, numa hora que precisou jogar, num jogo de cara de final de Libertadores, contra o Cruzeiro, que veio todo grandão, nós crescemos demais, Arthur Jorge, campeão com o Botafogo, não sei o quê, e o Flamengo, né, o seu jogo no Mineirão foi igual, ontem não, Flamengo muito melhor, classificação justa, merecida, e resultado mentiroso, porque sem dúvida alguma o placar poderia ter sido, no mínimo, vai para não deixar muito acentuada a diferença, 3-1, mas se fosse 5, o Flamengo podia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, né? Podia virar 3-0 e tinha acabado o jogo. Quando tomou o gol, porque sempre acontece isso, né, Pedro Dias? Você volta meio que desligado, parece que no intervalo o adversário falou agora ou nunca. E aí o Cruzeiro cresceu, teve esse lance aí que a bola entrou, não entrou, logo depois empatou, aí ficou o carvão. Agora a coisa vai mudar, né? E agora o Cruzeiro se achou. Mas o Flamengo rapidamente também, uns 5 minutos depois, marcou seu segundo gol e dominou o jogo novamente. O Cruzeiro não jogou nada. Decepcionante o Cruzeiro, mas muito mais do que decepcionante o Cruzeiro, brilhante o Flamengo. A continuar assim, esse sim, para mim, é o maior favorito para ganhar a Libertadores de novo. Resta saber se vai continuar até a Libertadores, afinal fim de novembro, né? Até lá tem 3 meses. É isso mesmo, Antônio Carmo. O pessoal aqui falando, mandando mais bom dias aqui, o Reinaldo, a Gisele, de Guaratinguetá. O Influência Agro falou que o Flamengo botou a lei do ex para acontecer, né? E o Samir também falou que o Abel Ferreira tá chorando de barriga cheia. Pois é. Mas olha só, falando sobre os jogadores do Flamengo, o Arrascaeta, né, falou sobre a lei do ex aí, voltou a jogar, ser decisivo, e o Samuel Lino, depois de um período ruim, tá jogando fino da bola, né, Antônio Carmo? Essa é a vantagem de ter um elenco recheado de jogadores bons. O elenco, verdade. O Everton lá, que não é grande coisa, jogou bola, o Jorginho, que veio aí cheio de... Não, mas nunca jogou uma bola, agora parece que está encontrando o caminho, né? Aí você pega o Samuel Lino, que é um jogador comum, absolutamente comum, né? E que não estava jogando nada, tropeçando na bola, agora nesses últimos jogos aí deu as caras, e o Arrascaeta sempre foi o craque do Flamengo. Viveu um momento meio por baixo aí antes da Copa do Mundo, se machucou na Copa, não jogou, voltou meio quebradão, agora parece que retomou o ritmo novamente. É isso que eu falo. Quando você tem um elenco... O Pedro, por exemplo, ele estava na reserva. Os 2 passes que ele deu ontem, né? O primeiro foi maravilhoso e tal. Ele sabe fazer o pivôzão ali, né? Jogar de costas para a zaga, e é um goleador, um finalizador. Aí você tem um diferencial inquestionável. Pois é, Antônio Carmo, mas para finalizar a Libertadores, hoje temos jogos também, né, de times brasileiros, importantes jogos, inclusive. Tem o LDU contra o Mirassol, né, o adversário do Palmeiras, né? Ah, mudou? Ontem saiu o adversário do Fluminense, né? Que foi o Platense. Ah, tá. Que jogou contra o Flamengo ano passado na primeira Platense, ganhou nos pênaltis do Coquimbo, lá no Chile. Até ele ter vencido, os 4 times que tinham jogado fora de casa tinham vencido. Aí o Flamengo quebrou esse escrito, né, no 5º jogo, ganhou do Cruzeiro como mandante. Então já tem definido aí o Fluminense, que vai enfrentar o Platense na próxima fase da competição. Isso, mais um argentino na vida do Fluminense aí, né? Daqui a pouco tá jogando o campeonato argentino, né? Mas bora lá então. Isso. Bom, o Mirassol contra a LDU, Mirassol que pode pegar o Palmeiras, né? O vencedor desse jogo pega o Palmeiras. Isso. Coitado do Mirassol, né?
primeira Libertadores, já vai pegar o Palmeiras se passar, mas tá bom, né? Quartas de final, não tem como escolher adversário. E também tem o Corinthians e o Rosário Central, né? O Corinthians decidindo em casa depois do empate em 0-0 lá na Argentina. Antônio Carmo, brasileiros passam, um só passa, os dois passam, nenhum passa, e aí? Acho que o fator campo aí vai preponderar. Acho que LDU e Corinthians passam. Por isso que Corinthians que deverá ter a volta do Memphis Depay hoje, depois de toda aquela celeuma, novela mexicana de quinta categoria, renova, não renova, vai, não vai, xinga, não xinga, protesta, não protesta, né? E aí renovou, né? Facas e canivetes, disse lá o presidente do Corinthians, foi ameaçado até. Bang bang, sacaram uma Winchester, né, para mostrar para ele e tal, fez reclamações, bom, e o torcedor ficou contente porque gosta do Memphis, e ele é um jogador diferenciado nesse elenco do Corinthians que é limitado, então pode dar uma condição melhor. Jogando em casa, hoje com a pressão da torcida, o Corinthians para mim é favorito, deve passar. Tem que tomar cuidado, se o Rosário não é bom, mas o Di Maria sozinho também não resolve as coisas lá, pelo time do Rosário Central, né, Pedro? Então, o Corinthians tem, hoje, principalmente, o fator campo e torcida que pode lhe dar uma diferença, fazer uma diferença, mais uma vez, para conseguir a classificação. Mas é claro que não é só porque joga em casa. Domingo perdeu em casa do Cruzeiro, com o time reserva. Então, tem que tomar cuidado. Mas é favorito aí. O clima hoje é outro, né? A torcida já acabou o jogo domingo e falou, é quinta-feira, e hoje é quinta-feira. É jogo para ganhar. O Mirassol vai ter que jogar muita bola na altitude lá para conseguir um bom resultado contra a LDU, que consegue geralmente bons resultados atuando em casa, foi buscar um empate em Mirassol, vejo a LDU como favorito, e o Mirassol ainda está, né, aí perdido, aí tá meio zonzo depois da goleada tomada pelo Flamengo no Brasileirão domingo à noite. Vamos ver como é que joga. Eu acho que o Mirassol, como você disse, primeiro Libertadores, não tem nenhuma obrigação, vai lá como franco atirador, deixa as coisas aí para a LDU e vê o que vai acontecer. Se for eliminado, ninguém vai falar nada, ninguém, não tem uma reclamação. Se classificar, vira assunto aí na América do Sul. O que vier é lucro pro Mirassol, né? Tá certo, né? Tem que focar talvez mais no brasileiro, né? Para não se complicar lá na frente, né? E falando sobre o Fluminense, né? A gente falou que tá quase jogando o Campeonato Argentino. O Corinthians e o Rosário, quem vencer, pega o Estudiantes de La Plata, né? Então o Corinthians pode pegar de novo mais um argentino, né? O Estudiantes que passou, depois de tropeçar em casa com a Católica no empate, foi lá no Chile, dá licença, 3-0. É um time também já muito acostumado, tetracampeão de Libertadores. Não vai ser uma pedreira mais complicada, tanto para o Corinthians como para o Rosário. Se ficar Rosário e Estudiantes, é um Flamengo e Cruzeiro deles lá, né? Tudo em casa. Sim, realmente, Antônio Carmo. E hoje também tem Sul-Americana, muitos brasileiros em campo, inclusive, né? Alguns mais encaminhados, outros mal das pernas. O Santos joga contra o Macará, fora de casa, né? Venceu 2-1 o primeiro jogo. O Vasco vai até o Paraguai enfrentar o Olímpia, foi 0-0 o primeiro jogo. E o Botafogo tem que reverter um 6-1 contra o Cienciano, né? Foi lá no Peru e tomou 6 gols, 5 gols de diferença para ir para os pênaltis. Missão difícil do Botafogo também. Como você vê os brasileiros nessa volta das oitavas aí na Sul-Americana, Antônio Carlos? Começando pelo Botafogo, né? Quando é no tênis, 6-1 é placar de tênis, a gente brinca sempre aqui, né? 6-1. Fosse no tênis, eu vi o Gustavo Kirten, por exemplo, tomar um 6-0 num torneio na Argentina. Tomou 6-0 no primeiro set. Aí no segundo ele ganhou 6-4, no terceiro ele ganhou 6-1 e passou, pronto, virou o jogo. Agora aí não dá, né? O Botafogo não tem como. Se ele passar já direto, só se fizer 6-0, né? Para poder passar direto. Como 6-1 lá faz 6-0 e aí vai direto. Mas não é tênis, então se o Botafogo ganhar 4-0, não sei o que vai acontecer, se vai chegar isso, é uma incógnita. Estamos falando de jogo, de futebol, né? O que se aproxima mais disso aí que eu me lembro na América. Se você fosse o treinador do Botafogo, já largava de mão, já vai com reserva mesmo, descansa o time pro brasileiro ou tentava algo histórico, hein? Faria isso. E o Botafogo é o seguinte, mudou tudo essa semana, né? Chegou um novo investidor, trocou o técnico, Franklin, não sei o que, lá foi mandado embora, colocaram um rapaz da base, depois já veio um outro um pouco mais conhecido. O Botafogo
essa semana tá um alvoroço. O General Severino tá uma loucura, né? Então, vai vir o Paulo Bonamigo para ser gerente de futebol, ex-volantão do Grêmio, com boas passagens, passou pelo Botafogo também, e o Botafogo está tentando se reencontrar. Chegou um aporte financeiro lá, o pessoal está tentando se arrumar agora, porque a situação está meio perdida. Mas eu faria exatamente isso daí. Eu falo, bom, gente, não vou me estressar aqui com esse jogo, não. Vou dar uma poupada em alguns aqui, porque já tem jogo fim de semana pelo Brasileirão, onde eu preciso dar uma melhorada, já que na Copa do Brasil eu não estou. Eu não acredito que uma diferença dessa é muito grande. Eu estava falando para você, a última vez que eu me lembro de uma diferença assim, foi na Libertadores de 95, Grêmio e Palmeiras, né? O Grêmio fez 5-0 do Olímpico. E depois, no Palestra Itália, o Palmeiras fez 5-1. Fizesse mais um, levava para os pênaltis. Quase conseguiu ainda naquele jogo, com o Mancuso batendo uma falta que raspou o travessão, quase. Mas é muito difícil, como a gente já viu aí na Champions, time tomar de 4 e depois mudar o placar, foi o caso foi do Barcelona, né, contra Barcelona e PSG, né? Com o Neymar. O Neymar e companhia, viraram o jogo para 6-1 lá. A Roma, que tinha perdido para alguém também por 3-0, virou para 4, mas aí vai. Mas é muito raro, né, Pedro? E nesse nível aí do Botafogo, eu não acredito. Bom, então eu acho o seguinte, o Santos hoje é o favorito contra o Macará, joga pelo empate, se for eliminado é vergonha. O Vasco contra o Olímpia, aí, meu amigo, tudo pode acontecer, pode ganhar, pode empatar, pode perder. Aí é um jogo muito equilibrado. O Olímpia, que tem uma grande tradição de tricampeonato da Libertadores, mas que nos últimos anos não anda essas coisas, mas vai decidir em casa, né? O Vasco, vamos ver o que faz aí, tá mal no Brasileirão, precisa ver o que resolve e tá classificado na Copa do Brasil. Vamos ver o que faz o Vasco aí contra o Olímpia hoje. Para mim tudo pode ocorrer nesse jogo aí. Beleza, Antônio Carmo, fechamos então de Libertadores e também de Sul-Americana. Pode falar. Não, e o Galo ontem, a gente falou da facilidade que seria, não sei o quê, empatou na bacia das almas, né? Tomou 1-0, empatou, tomou 2-1, empatou com o Red Bull jogando melhor, pelo que eu vi aí dos lances, jogando melhor, criando mais chances, finalizando mais, e o Everson salvou o time lá. E aí no finalzinho, né, já nos acréscimos, o empate Salvador, o Atlético empatou 2-2. Você vê como é que é o futebol. Não tem essa de moleza, né? Você acha que tá resolvido? Não tá, né? Então não adianta. Mas o Atlético passou e segue adiante. Pois é, Atlético, time cascudo mesmo, em Minas Gerais, sempre foi muito forte, difícil bater o Atlético lá. Bom, Antônio Carmo, falando aqui do esporte regional, né? O nosso basquete lutou até o fim, mas perdeu para o Bauru, né? Jogou bem, conseguiu fazer frente, né? Mesmo com esse problema dos gringos aí, que realmente está inexplicável, mas perdeu por 85-81 para o Bauru. O que você pode dizer dessa partida, Antônio Carmo? Os dois americanos estão fazendo falta, né? Vieram para serem titulares, né? Conversava com o Léo Lenz, assessor de imprensa, com o Cris Amédio, técnico, na última segunda-feira, e não tem o que fazer, né? É aquele procedimento que é feito sempre que vem um gringo aí para jogar, que a diretoria faz, vai, manda lá, só que não está liberado o visto de trabalho deles ainda, não se sabe por quê. Estão fazendo falta, né? Estão treinando e aguardando aí a oportunidade de jogar. Quem sabe estreia um domingo contra a Franca, num jogo espetacular. Mas São José foi bem ontem, encarou o Bauru, levou o jogo até o finalzinho e no último minuto foi batido 85-81. Jogo com esse placar é sempre bom, né? Muitas bolas de 3, muita mudança, alternância. O São José fez um bom jogo. A melhor partida das derrotas que ele fez aí foi ontem. E agora se prepara domingo, 11 da manhã, para receber o maior time do Brasil, SESI Franca, num jogo sensacional no ginásio Lineu de Moura. É muito estranha essa situação, né, dos gringos, né, outros gringos jogando, só os São José praticamente todo mundo que não chega estão jogando. Rapidinho, né? Daqui a pouco acaba o Campeonato Paulista e eles jogaram. Não jogar, como é que faz? Ficar põe no bebê só. Tem que pagar salário, aquela coisa toda, mano. Tá perdendo tempo, né? Tem que resolver. Pois é, Antônio Carmo. E hoje também tem o vôlei, né? Finalmente estreia no Campeonato Paulista diante do Praia Grande. Um
time muito modificado, né? Ontem teve a apresentação do elenco e tudo mais. O Rogerinho, que é o mais conhecido, voltou, né? Ficaram alguns jogadores, como o Davi, você acompanhou o lá? Flávio Tavares, Você o foi lá treinador. Eu você tava foi lá, na fui lá, apresentação conversei lá com o pelo pessoal. Donos da Bola? Sim, É. fui O Flávio lá, Tavares é um conversei. técnico jovem, né? O Flávio Tavares é um O técnico Flávio mais jovem, Tavares né? é um gentleman, Antônio Carmo. É um cara Né? O muito pessoal fala legal, bem muito dele. gente boa, assim. Ele preza muito pelo psicológico, de criar um bom ambiente, né, entre os jogadores. Mas essa temporada ele tá querendo voos mais altos, né? Ano passado, inclusive, ele chegou no 3º lugar no Paulista, mas sofreu muito na Superliga, né? Conseguiu escapar na última rodada. Esse ano ele diz que quer mais emoção no sentido bom da palavra, né? Porque ano passado ele falou que temporada passada, Com né, emoção ele para baixo. quase veio a óbito. Mas é um time de jogadores desconhecidos, não tem, você falou do Rogerinho que voltou, o líbero, não tem nenhuma estrela, nenhum grande jogador como o Cruzeiro tem, como o César Bauru tem, como Campinas tem, que são os principais times do vôlei, né, brasileiro. Em São Paulo, o Campinas é o favorito, tem o Guarulhos, quem mais? Suzano, pode chegar um pouco mais à frente aí. Vamos ver o que pode fazer o vôlei Josense. Partida é lá no Teatrão hoje, né? 7 da noite? Essa Isso. estreia hoje, Teatrão né? às 8 da noite. 8. Inclusive, Carmo, durante a apresentação, o pessoal da prefeitura falou que está pensando em levar sempre crianças, né, da rede municipal para assistirem os jogos do São José Vôlei, Muito né? bom. Legal essa iniciativa também, né? Eu me lembro do basquete. Isso aconteceu lá para 2012, 13, teve uns anos aí. Tinha no basquete, um espaço ficava reservado, cada jogo chegava lá um grupo de crianças de uma escola, ficava o jogo inteiro, recebiam bexigas, lanches, água, acabava o jogo, ia na quadra, conversava com os jogadores, é um incentivo, né? Esporte é cultura, e onde tem educação e tem esporte, a cidade vai mais forte, viu, Pedrinho? Muito bom, Antônio Carmo, é isso, né? Esporte para as crianças é sempre, sempre, sempre uma excelente opção. Mas, Antônio Carmo, ficamos por aqui então. Já se foi o nosso tempo, né? O bate-papo esportivo, sempre um prazer estar com você. E amanhã é sexta-feira, eu sei que é o seu dia preferido na semana. Vamos com calma, com todos os resultados e também sobre o esporte regional e muitas outras coisas para se falar, né, Antônio Carmo? Sempre um prazer, meu amigo. Assunto não falta. Um grande abraço para você, nosso príncipe regente, Pedro Elias. Abraço para você, os amigos todos que nos ouvem, nos acompanham, nos honram com a audiência no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. 8h45. Vamos para mais uma pausa do Primeira Hora Regional. Na Band Vale, Primeira Hora Regional. Oferecimento: Padaria do Jarbas, qualidade que atravessa gerações. Há mais de 78 anos em Taubaté. E Mônaco Automóveis. O seu próximo nível começa aqui. E nesta manhã de quinta-feira, vamos falar da sua saúde, vamos falar da saúde do seu relacionamento. Você está passando uma situação complicada, não é isso? Pois é, suas forças estão indo embora e já não são mais as mesmas, né? Diabetes, pressão alta, ansiedade, tudo isso abaixa a testosterona e o seu desempenho vai cair. E olha, o Max Power chega agora para trazer essa mudança na sua vida, na sua realidade, no seu dia a dia. Realidade de muita gente que também sofre com ejaculação precoce e falta de ereção. O único que traz o resultado já na primeira cápsula. Muitos ouvintes da Band Vale adquirindo aí o Max Power e com certeza dando aquele, positivo para esse produto de qualidade. E você, está esperando o quê para adquirir o Max Power 2.0? Anote aí o telefone 0800 022 6602. 0800 022 6602. E a Tatá Onofre está de volta aqui na Band Vale nesta manhã de quinta-feira para trazer essa dica especial para você, não é mesmo, Tatá? Eu sempre falo que Max Power não paga o boleto, não melhora o trânsito, mas com certeza você sente diferença na hora de acordar, a produtividade do trabalho muda, vai pra academia, tem força, ganho de massa muscular e na hora do chuchu love, do relacionamento, é ele que aumenta a potência em 10 vezes mais.
todo o mecanismo em relação à potência ele vai trabalhar. A testosterona, que é a parte hormonal importantíssima para o seu desempenho, ele regula a circulação, qualquer problema circulatório enfraquece o desempenho e ele manda mais sangue para as extremidades. É o que traz rigidez, controle prolongado, melhora a resposta sexual, a intensidade. Então é sensacional. E o turbo, para você ter uma noção da força da nanotecnologia, começa a agir em 30 minutos e dura 48 horas no corpo. Anota esse número, 0800 022 6602, 0800 022 6602. É pro casado, solteiro, enrolado, é o salva-casamento, Dino. Não tenha dúvida, Tatá, com certeza. E tá na hora de você, com certeza, pedir aí, neste exato momento, o Max Power 2.0 para despertar o seu potencial ao máximo. E é claro, né? Todo dia tem uma promoção especial pro ouvinte da Band Vale, né, Tatá? Ó, atenção, os 10 primeiros que ligarem vão ganhar um super kit de churrasco. Desconto no Max Power, tudo discreto, chega na porta de casa. Só nesse telefone, tá?